Alô, 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 estamos gravando. Beleza, bom dia pessoal, tudo bom? Eric Salgado aqui com você. E esse vídeo aqui é para dar a resposta da resposta da resposta lá para o Denner da V4. Então, que o contexto da história é o seguinte: o Denner, vamos deixar bem claro aqui também o seguinte, não tem nenhum tipo de briga, treta ou conflito com o pessoal da V4. É simplesmente estamos discutindo aqui as nossas opiniões e é claro que eu estou discutindo e defendendo a minha posição, na minha opinião, só que eu estou fazendo isso baseado em provas, né? Então, provas ou fatos, ou seja o que você quiser, né? De novo, eu não tenho absolutamente nada contra o pessoal da V4, acho que eles fazem um bom trabalho, são bons profissionais, manjam de marketing, essa coisa toda, e estão seguindo lá o caminho deles. A única coisa que realmente eu não concordo é assim, fazer um vídeo com o título A Verdade Nua e Crua sobre alguma coisa é no mínimo muita arrogância, porque eu não sei a verdade nua e crua sobre nada. E eu não faria um vídeo revelando a verdade nua e crua, principalmente sobre a empresa de uma outra pessoa, o software de uma outra pessoa ou uma outra pessoa qualquer. Como é que você pode falar sobre a verdade nua e crua de Grant Cardone? Você não conhece, cara. Você só tem acesso a meia dúzia de informação que você pega online aí, né? Então, eu não concordo com esse tipo de vídeo, eu não concordo com esse tipo de postura. Para mim, isso é o marketing do desespero. Você nunca viu eu fazendo um vídeo nesse jeito. Mas como você resolveu fazer o vídeo, a verdade nua e crua sobre a Builderall, e você colocou a Builderall como uma plataforma que não é tão boa, porque ela é uma plataforma horizontal e tem diversas ferramentas, e você comparou com a Unbounce, dizendo que a Unbounce é bem melhor, porque a Unbounce só faz uma coisa, e eu fiz o meu vídeo contestando, dizendo que não é verdade, que apesar da Builderall fazer diversas coisas e diversos softwares e ter diversas soluções, a gente ainda assim é melhor do que a Unbounce, que é a plataforma que você recomenda, tá bom? Então esse é o contexto da história toda, aí depois você fez o seu vídeo discordando, falando que a gente manipulou o resultado, coisa parecida, tal. Não é, cara. Na verdade, a gente faz os sites com essa tecnologia desse jeito, e os vídeos eles estão todos na página em pop-up com action da imagem, né? Então você tem a imagem do vídeo, a hora que você clica, abre o vídeo ali naquela imagem, tá bom? Isso é muito mais inteligente, muito mais funcional, carrega muito mais rápido, dá menos problema e funciona em qualquer aparelho ou dispositivo. Essas são sacadas assim que a gente que trabalha há mais de 20 anos tem a mãe, se você quiser depois eu posso te ensinar. Bom, vamos lá. Então, sobre o vídeo que você falou, algumas coisas que você colocou lá, eu vou aqui simplesmente explicar, até para ver se a gente consegue encerrar esse assunto aí, tá? Não quero realmente tentar ser melhor do que você, porque a discussão não é quem é melhor, a V4 ou a Builderall. Não existe comparação. A V4 é sei lá, não sei o que é, não é nem agência, né? A V4 é sei lá, é alguma coisinha. A Builderall é uma plataforma que está em 150 países, 40 mil usuários, crescendo a cada dia, faz parcerias com empresas gigantescas, fatura milhões de reais todos os meses. Então, não estamos aqui comparar quem é V4 e quem é Builderall. Não é essa a comparação, nunca foi. A comparação foi a seguinte: o seu site construído na Unbounce e o seu site construído na Builderall, né? É essa comparação que você não entendeu. E o que eu quis mostrar para você é o seguinte: o seu site construído na Builderall é mais rápido do que o seu site construído na Unbounce, ok? Ele funciona melhor. Inclusive, o seu site não é responsivo, né? Então, e se você tivesse feito ele na Builderall, ficaria responsivo, tá? Agora, o que você fez também, quando você foi medir o site lá da Builderall, você pegou o site antigo, pegou o site de afiliados, você procurou alguma coisa no Google, achou o resultado, foi lá e mediu. E não é verdade. Então, nós vamos aqui mostrar todos os resultados, tudo direitinho, para você entender como é que faz isso aí, tá? Só um detalhe, tá? O seu website construído na Unbounce não é responsivo. Se você dá um scroll na página, um resize na página, ele engole um pedaço do site, tanto o seu quanto o próprio site da Unbounce, tá bom? Então, em 2019, eu não sei como é que você está fazendo negócios aí sem ter uma plataforma responsiva para fazer os seus sites. A nossa, ela é responsiva, o site fica bom em qualquer tela, em qualquer tamanho, em qualquer sistema, em qualquer dispositivo, em qualquer browser, e é mais rápido e tem um desempenho melhor, tá bom? Bom, então aquela comparação foi o seu site construído na Unbounce comparado com o mesmo site construído na Builderall. A gente carregou 6 vezes mais rápido e o score do Google foi absurdamente maior.
Aí você falou que então isso não era justo. Eu não sei como não é justo. A gente está falando do mesmo site. Então você recomendou que a gente, você desafiou, né, a gente a comparar o site da Builderall com o site da Unbounce. Nós vamos fazer essa comparação agora. Mas também não é justo, porque o site da Unbounce, ele tem meia dúzia de informação porque eles só fazem site. Eles só fazem páginas. É uma empresa que só faz página. O site da Builderall, ele é gigantesco, tem um monte de informação, tem muito mais conteúdo e muito mais imagens, que pesa, porque a Builderall faz mais um monte de coisa. Não é uma comparação justa, mas mesmo assim a gente tem um desempenho melhor do que a própria Unbounce que você acha que é tão boa e que não é, cara. A Builderall é melhor. Bom, algumas coisas que você falou no seu vídeo lá, sobre a Builderall, a V4 não ser agência, essa coisa toda, assim, cara, é a sua postura, a sua posição. Mas assim, você também não pode generalizar. Então quer dizer que todas as agências são ruins? Quer dizer que a agência não funciona? Você tem vídeo no YouTube falando a agência não funciona, quem funciona somos nós. Então, isso aqui é só um adendo, tá, cara? Não generaliza, porque isso não é verdade. Tem muitas agências por aí que funcionam e entregam resultados maravilhosos para os clientes. Se a sua visão ainda não está permitindo ver o que acontece, vem aqui para os Estados Unidos, uma semana que eu te mostro pelo menos umas 20 agências que usam a Builderall e assim, oferecem resultados incríveis para os clientes, tá bom? Então não generaliza, ok? Beleza. Se você falou também que você tem prazer em gastar R$2.000 por mês para usar plataformas que são plataformas sólidas, que só fazem aqueles negócios e blá, 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 aquela coisa toda. Cara, tudo bem, o dinheiro é seu, você enfia onde você quiser, mas isso não é a realidade de todo mundo que está no mercado. A Builderall, ela é uma empresa que criou uma solução para pessoas que querem ter um ótimo construtor de sites, um sistema para fazer funil de vendas de forma visual, e-mail marketing que funciona de forma extraordinária, tá? Digo até para você que o Mailing Boss é uma das melhores ferramentas de e-mail marketing que existe no mundo, porque a gente é dono de todo o sistema. A gente não fica dependendo de Amazon, SendGrid, essa coisa toda. Tá? Se você usar um dia, você vai perceber como funciona bem. Temos chatbot, temos nuggets de vídeos, a gente tem um monte de coisa lá. Então, para o empreendedor que quer ter resultado online, independente da estratégia, ele pode usar a Builderall, que a gente tem tudo lá dentro. Tem até instalação de loja Magento, instalação de WordPress, tem coisas que vocês não conseguem nem imaginar. Talvez faça muito tempo que você não está mexendo na Builderall. Se você mexer agora, você vai ver que tem bastante ferramenta que para você pode até não ter muita aplicação, mas para muitos outros empreendedores tem muita aplicação. A gente não pode ter essa visãozinha assim, não, a agência não dá certo. Não, o pessoal precisa de página e e-mail. Não é assim, cara. Tem muita gente que precisa de muitas outras coisas que a Builderall tem solução lá, oferece, e a gente ajuda muita gente também, tá bom? Então, você gasta R$2.000 por mês em ferramentas. Ok, tudo bem. Só que se você tivesse contratado a Builderall, você ia gastar R$149 e você ia ter um site mais rápido, com melhor desempenho, ia estar mandando e-mail igualzinho, entregando e-mail igualzinho, fazendo mais um monte de coisa que você não faz ainda, tá bom? Essa aqui é a minha colocação. A ferramenta que você escolhe, cara, é a sua opinião. No seu vídeo você falou também que você veio aqui por Orlando e você visitou as duas empresas, a Unbounce e a Builderall. E quando você chegou em Orlando, você viu 20 pessoas trabalhando no nosso escritório para fazer tudo aquilo que a gente faz e 20 pessoas trabalhando no escritório da Unbounce para fazer tudo aquilo que eles fazem. Então você preferiu a Unbounce porque tem 20 pessoas para fazer um construtor, enquanto a Builderall tem 20 pessoas para fazer tudo. De novo, esse é o perigo de você falar da verdade nua e crua sobre uma coisa que você não tem absoluta noção, tá bom? O que você visitou aqui em Orlando é o nosso headquarters, tá? Nós temos mais de 100 desenvolvedores no Brasil. Nós temos escritório ali no sul e também em Marília, centro de programação no sul do Brasil e também em Marília, tá? Nós temos um escritório na Holanda, onde a gente tem o pessoal que desenvolve o nosso trabalho na Europa, e a gente também tem um escritório de programação na Rússia, com uma equipe inteirinha de programadores lá da Rússia. Sabe esses caras que fazem foguete, essas coisas malucas assim? Pois é, a gente contratou um monte desses para fazer essas coisas da Builderall que só a gente faz, tá bom? Então, essas 20 pessoas que você viu aqui em Orlando é só o headquarters, tá? Isso aqui é só o gerenciamento da empresa que tem escritório no Brasil, Estados Unidos, Holanda e Rússia, tá? Então, de novo, você teve uma visão errada, limitada, você só conseguiu ver até onde o seu olho estava olhando lá. A gente tem mais de 150 pessoas trabalhando hoje na Builderall para fazer tudo aquilo que você vê na nossa plataforma, tá bom? Você falou também
que quando você entrou no nosso site, você viu lá o cafezinho que a gente criou, esse editor novo, e mostramos para o nosso público. Quando a gente mostrou para o nosso público, o pessoal mesmo falou: pô, Eric, coloca lá um aplicativozinho para a gente fazer, para a gente doar um café para os seus desenvolvedores, porque realmente isso é sensacional, nunca vi nada igual, é fantástico. Isso é coisa de americano, assim. O brasileiro não tem essa vontade de dar uma caixinha, o brasileiro não tem essa vontade de gratificar. Isso, né, o brasileiro, quando a gente, isso não é falando mal, mas é hábito, né? O brasileiro paga 10% para o garçom e ainda, né, de vez em quando acha ruim. O brasileiro vem aqui nos Estados Unidos, ele vai no restaurante e ele acha ruim de ter que dar 18% de caixinha. Aqui nos Estados Unidos, o mínimo que você dá de caixinha para uma pessoa num restaurante é 18%. Normalmente eu dou 25%, 30%. Tá? Então, o dar um reconhecimento, dar um tip é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Que, de novo, você não sabe de tudo. Você não pode falar a verdade nua e crua sobre nada, cara. Sua vida foi inteirinha no Brasil, você não sabe nada da cultura americana. E a Builderall é uma empresa americana, a gente mantém muito forte a cultura americana no nosso negócio. A gente tem 40 mil usuários, colocamos lá um botãozinho de café. Se cada usuário doar um cafezinho para os nossos programadores, serão 40 mil doações, de $2, 80 mil dólares. Os programadores vão ficar super felizes com isso aí e vai ser um Natal extraordinário na base da caixinha. Não é como você mencionou ou como você sugeriu, que a gente não tem dinheiro para pagar os programadores, tá bom? Nessa discussão, eu não vou nem entrar, cara. Se você faz as suas contas aí de 40 mil usuários ativos, quanto é que dá para faturar? Talvez eu consiga até comprar uma agência igual a sua por mês com o nosso faturamento aqui, tá? Quem tem mais bala na agulha, essa é uma discussão que a gente realmente não vai fazer, Daniel, porque não tem comparação. Todo mundo sabe que eu já sou milionário, que a minha casa vale milhões, os meus carros valem milhões, o meu estilo de vida é absurdamente alto, e o que eu gasto em casa aqui de restaurante provavelmente é mais do que você ganha um ano inteiro trabalhando aí no seu negócio, tá bom, cara? Então, assim, não vamos falar quem tem mais, quem tem menos, porque, velho, aqui a gente tem muita bala na agulha, tá bom? Muita mesmo. Você não tem noção, brother, tá? E, assim, não fala nada, tá ok? E os meus programadores são muito bem pagos, cara. E é por isso que eu mantenho programadores há mais de 7 anos, tá? Então, se você for tentar fazer uma ferramenta aí, provavelmente você vai sofrer, porque manter um programador durante muito tempo, sem botar alguma coisa online, sem ganhar grana, não é fácil. A gente vem fazendo isso há muito, muito, muito tempo. E o segredo da gente ter os melhores programadores que a gente pode encontrar, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e na Rússia também, é porque a gente paga muito, muito bem. O lance do cafezinho não é falta de dinheiro não, tá? O lance do cafezinho é cultural da gente dar a possibilidade do nosso usuário dar um tip para o nosso programador, porque o usuário fica feliz em fazer isso, tá? Cuidado, cara, com essas coisas de verdade nua e crua, porque você pode estar viajando aí na sua análise, tá bom, cara? Isso é conselho, Daniel, de quem está há mais de 20 anos nesse mercado. Você ainda é muito novinho, cara. Talvez você tenha que aprender algumas coisas ou ficar um pouco mais de olho aí nas coisas que você fala, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com você para a gente fazer a comparação, então, do site da Unbounce para o site da Builderall no Brasil, tá? builderall.com.br. Então, deixa eu achar aqui como é que a gente vai compartilhar. Vamos compartilhar a tela aqui. Compartilhar, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o score da Unbounce, né? Então, o que está acontecendo aqui com a Unbounce? Eles têm, ó, tá vendo aqui o domínio? Unbounce, né? O site deles é esse aqui, ó. É um site pequeno, acabou já o site, ó. É uma primeira dobra aqui, um pouco de conteúdo, muito pouco mesmo, algumas imagens, e acabou. É isso aqui, tá? Então, é um site muito pequeno. Olha aqui o tamanho da barra lateral na hora que eu rodo, para você ver o tamanho do site. Ó. É um sitezinho pequeno, tá bom? E esse site aqui, nas ferramentas do Google, ele deu 56 no mobile, tá bom? E 85 no desktop. Para um site que tem esse conteúdo aqui, não é tão ruim, cara. Para um site que tem esse conteúdo aqui, até que é uma média boa, tá bom? Tá. Vamos ver aqui agora o da Builderall. O da Builderall, olha a barra lateral aqui. Olha como ele é maior do que o site da Unbounce, né? Ele é muito maior. Ele tem muito mais ferramentas, ele tem muito mais imagens, ele tem muito mais texto, né? Muito bem feitinho também, muito bem desenhado e também dar para a gente aqui uma conversão incrível. Vamos ver agora, então, Denner, a diferença aqui?
94 no mobile e 99 no desktop, tá bom? Então, vamos trazer aqui para a gente deixar pertinho. Unbounce deu 56 no mobile e 85 no desktop. E o da builderall.com.br deu 94 no mobile e 99 no desktop. Então, cara, assim, de boa, velho. Estão aqui os dois sites, né? O nosso, vamos trazer o Downbounce aqui, ó. Downbounce, o nosso, muito maior do que Downbounce, tá? Com o menuzinho aqui tudo funcionando também, ó. Carregou a página de planos aqui gigantesca também, né? Tudo direitinho funcionando, tá? Então, vamos lá. A nossa nota, tá aqui. A nossa nota, 99 no desktop e 94 no mobile, da Unbounce, 85 e 56. Isso, cara, porque é feito, o site da Builderall é feito na Builderall, tá bom? Então, eu agora vou mandar de volta para você o desafio. Faz assim, então, agora, para calar minha boca, tá? Pega o site da Builderall, faz comigo a mesma coisa que eu fiz com você, tá? Você falou que a Builderall não funcionava, que a Unbounce era melhor. Então, eu peguei o seu site e construí dentro da Builderall e provei que o seu site na Builderall é mais rápido. Eu sei que você deve ter ficado puto porque é extremamente constrangedor quando a gente vai falar a verdade nua e crua sobre alguma coisa e falar besteira. Então, entendo que você ficou constrangido, entendo a razão da sua resposta, essa coisa toda. Você vai falar, porque não tem vídeo. Cara, tem o vídeo está lá, é só clicar o botãozinho que o vídeo abre. Ah, mas eu coloco o meu vídeo na página. Velho, se você não sabe trabalhar, aí é outro problema, tá bom? Mas ficou mais rápido. Mas, assim, vamos reverter o desafio, então. Pega o site da Builderall e reconstrói ele na Unbounce. Vamos ver se fica mais rápido, tá bom? Se você fizer isso, cara, você cala minha boca e aí eu venho aqui para falar assim, olha, realmente a Unbounce tem uma tecnologia melhor do que a da Builderall. Se você não conseguir, depois que você tentar e você ver que não dá, faz um vídeo falando assim, olha, realmente o site da Builderall ou qualquer outro site feito na Builderall tem um desempenho melhor do que o site feito na Unbounce, tá bom? Então eu acabei de mostrar para você, conforme combinado e conforme você pediu, né? Faz a comparação do site da Builderall com o site da Unbounce. Comparação feita. Os dois websites carregam em menos de um segundo, os dois carregam num piscar de olhos, levando em consideração que o site da Builderall é muito maior do que o site da Unbounce, tá? Porém, a gente tem um score 1000 vezes melhor do que o deles no mobile e 1000 vezes melhor do que o deles no desktop, levando em consideração que é um site maior, tá? Agora, eu vou te pedir, pega o site da Builderall, não tem muito segredo, cara, o site da Builderall é só imagem e texto, tá bom? Não tem nem vídeo, não tem nada, é um site super tranquilinho. Pega o site da Builderall, reconstrói ele na Unbounce. Vamos ver se você consegue um score melhor, um tempo de carregamento melhor, ou então, né, ali no Google, que é legal, porque no final da história, o reconhecimento do Google como qualidade no desenvolvimento de um site é um fator assim essencial, porque no final a gente precisa de resultado de Google, né? E o Google ele está dando para a gente um relatório super completo do que é, o que não é, se é bom ou não é bom, ou coisa parecida, tá bom? Então tá. Nesse vídeo eu acabei de provar para você que o site da Builderall tem um desempenho melhor do que o site da Unbounce. Você falou que na Unbounce tem 20 pessoas trabalhando para fazer só site. Eu falei para você que 20 aqui em Orlando é só o headquarters, tá bom? Quem conhece a empresa aqui sabe que a gente trabalha no mundo inteiro. Então, a gente tem mais de 150 pessoas trabalhando, tá? Você falou que você gasta 2.000 em ferramentas. Eu estou falando para você que você poderia gastar muito menos, que também não tem nada a ver comigo, mas os seus franqueados, os seus usuários, as outras pessoas poderiam gastar muito menos usando a Builderall e ter uma plataforma melhor. Por que não? Por que gastar mais para ter um negócio pior? Não é melhor você gastar menos e ter um negócio maior? É isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha. Esse é o propósito da Builderall. O propósito da Builderall é criar uma plataforma de marketing digital com todas as ferramentas que o empreendedor precisa e todas com muita qualidade, com super tecnologia e por um preço que faz sentido para o empreendedor, tá bom? Então, esse é o nosso propósito, é para isso que a gente vive, é isso que a gente trabalha e é isso que a gente faz, tá? E em relação ao vídeo verdade nua e crua, é o que eu estou falando o tempo todo e é o que eu te falei.
você não tem a verdade. Você não sabe a verdade sobre a Builderall. Você não sabe o que rola aqui dentro, você não sabe da nossa tecnologia, você não sabe o que a gente usa, você não sabe quantas pessoas a gente contrata, você não sabe quanto a gente ganha, você não sabe quanto a gente paga em comissões, você não sabe o tamanho real dessa empresa, você não sabe os negócios de parceria que a gente tem fechado nos últimos meses, você não sabe absolutamente nada da Builderall. Você não tem autoridade para fazer um vídeo a verdade nua e crua sobre a Builderall ou a verdade nua e crua sobre qualquer outra coisa. Eu não reconheço em você essa autoridade, tá bom? O que eu vejo de você, apesar de você ser uma pessoa que tem um potencial interessante para trabalhar com marketing digital, é que você ainda é muito novo e você ainda tem atitudes de pessoa ainda muito novinha que ainda tem muito que amadurecer, tá bom? Ao meu ver, você pode criticar, você pode responder, fazer o que você quiser. Eu acho que esse tipo de vídeo, a verdade nua e crua sobre uma coisa que eu não faço ideia, que eu consigo ver até aqui, é muita arrogância, imaturidade e desespero, tá bom? Então vocês deveriam achar alguma outra coisa para poder vender. Só mais uma coisinha, vocês levaram quantos anos para vender 50 franquias? Não sei, né? Você levou alguns anos para vender 50 franquias, tá? A gente em um dia vendeu 500, tá bom? Então, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, beleza? Mas faz assim, cara, qualquer coisa você tem os meus contatos, ou então manda um outro vídeo, e se você precisar, eu te dou umas aulinhas, você aprende a trabalhar com a gente, tá? Antes de você fazer um vídeo, vai lá e monta o site da Builderall na Unbounce. Faz o site ficar melhor. Se você fizer o site da Builderall ficar melhor na Unbounce, eu calo minha boca, tá bom? Mas monta ele igualzinho, bonitinho lá, tá? Um abraço para você, sucesso, tchau.